Boa tarde a todos, bem-vindos. Feliz de ver uma sala cheia, gosto muito. Estava falando que gostaria que as pessoas se encantassem pelo assunto educação, sempre, porque, na verdade, ela é a base de um monte de coisas, inclusive dos tratamentos e tudo mais, né? Então, fico bem feliz de ver essa sala cheia. A gente hoje tem um tema interessante, que relaciona o uso de inteligência artificial e a educação em saúde. Então, eu sei que algumas pessoas já devem ter perguntas aí na cabeça. Eles vão colocar um QR Code aqui daqui a pouquinho, que aí vocês podem olhar, apontar o celular para o QR Code e mandar suas perguntas, tá? A gente vai ter aqui algumas falas de algumas pessoas bem interessantes e depois a gente vai abrir aqui para um bate-papo, que eu quero investigar muito além da apresentação das pessoas, sabe? Porque eles vêm com a apresentação tudo arrumadinha, bonitinha, mas eu quero cutucar. Então, eu peço a ajuda de vocês para cutucar também, para a gente também poder conversar sobre as dúvidas de vocês e sobre as ideias de vocês. Mas, para a gente começar, a gente está aqui na Arena Oncoensino. Oncoensino, projeto esse que eu tenho orgulho de participar desde o início. Para mim é sempre uma honra estar por aqui. Não me apresentei, meu nome é Fernanda Prando Godoy, eu sou especialista em design de aprendizagem e estou no projeto desde o início, justamente ajudando no design de aprendizagem. Mas esse projeto começou de uma forma bem linda, só que eu acho que mesmo quando começou, a gente não tinha ideia do tamanho e do alcance que ele teria. Então, para apresentar um pouquinho mais do que é esse projeto, para quem não conhece, e para quem já conhece, ter noção da dimensão, eu vou chamar o Leandro Mião, que é o nosso coordenador do Oncoensino, para mostrar aí o que é que vocês andam aprontando depois que a gente começou. Olá, boa tarde, gente. É sempre um prazer falar depois dessa minha grande parceira que nos apoia. Eu digo que é uma mentora, né, para o projeto Oncoensino, grande conhecedora aí da educação e da facilitação de aprendizagem, que acho que é a espinha dorsal, o ponto focal do projeto Oncoensino, né? A gente desde o começo busca facilitar a transferência do conhecimento dos grandes experts do Brasil todo para as pessoas que estão trabalhando, atuando, né, na saúde, nos ambulatórios, nas beiras dos leitos do Brasil todo, né? E como a Fernanda disse, a gente está aqui na Arena Oncoensino, dentro do Congresso Todos Juntos contra o Câncer, porque esse é um projeto que ele é filho, né, desse grande movimento da sociedade civil. Ele é o primeiro projeto no campo tático que perpetua desde praticamente do início do movimento, né? É um projeto que a gente pode dizer que tem um impacto prático muito objetivo, assim, no dia a dia do serviço, na assistência e essencialmente nos CACONs e UNACONs, nos centros de especialidades da saúde pública, né? Nosso querido SUS. Então, por conta disso, a gente todo ano faz uma rápida atualização, né, das nossas atividades, e eu pretendo ser breve aqui, para a gente, de fato, entrar no nosso conteúdo relacionado à inteligência artificial, ao tema desse painel, tá bom? Aqui a gente tem uma homenagem à nossa saudosa Merula, que é idealizadora, né, desse projeto e também idealizadora de tudo isso que acontece aqui já pela 12ª vez. Então, muitos aqui eu estou reconhecendo, né, alguns rostos que a gente mantém relacionamento já de algum tempo, mas para quem ainda não sabe, a gente apoia os centros de assistência com um portfólio de 48 cursos para que sejam distribuídos para os profissionais, né, das equipes de saúde. Até hoje, de 8 anos para cá, foram realizados, né, e concluídos 45 mil capacitações na rede.
e estamos distribuídos em 239 hospitais conveniados. Então, hoje, 2 vezes por ano, esse portfólio é aberto nesses hospitais e os profissionais podem se matricular nos cursos que lhe interessarem. Então, fazer uma breve linha do tempo, né, para dizer como que isso evoluiu. Tudo foi possível a partir que o Ministério da Saúde lançou o PRONON, né, que é um programa de incentivo, de apoio à rede oncológica, onde a gente conseguiu recurso, submeteu um projeto e conseguiu recurso para colocar essa ideia da medula de pé, né? A gente tinha uma meta no primeiro projeto de capacitar 2.500 alunos e a gente terminou o projeto com 11.000 capacitações, né, mostrando assim, uma grande demanda desse tipo de apoio aos hospitais. Em 2019, submetemos novamente mais um projeto que foi aprovado, concluímos mais 22 capacitações e aumentando sempre o portfólio. Em 2022 e 2023, é importante dizer isso, a gente teve um gap. Não tínhamos mais o financiamento do PRONON para continuar apoiando os departamentos de saúde dos hospitais. E a Abrale decidiu manter para a gente não deixar essa rede se desfazer, né? Então, foi um período ali um pouco difícil, mas a gente conseguiu entregar, manter a mesma qualidade, o mesmo número de bolsas de estudos para os profissionais. Em 2024, tivemos um novo apoio do PRONON, estamos hoje rodando, operando com mais um programa de incentivo. No total, alcançamos aí esse portfólio e 45.000 certificações. Aí a gente coloca que a gente não faz nada sozinho, né? Tem apoio aí de grandes instituições, no Ministério da Saúde, também instituições que nos apoiam cientificamente, academicamente. E eu não posso deixar de mencionar aqui os comitês científicos que cercam a Abrale e que sempre nos apoiam e nos municiam de capital intelectual para que a gente possa manter o nível, né, dos nossos treinamentos. Aqui para ilustrar os títulos, né? Nossos cursos verdinhos, depois quem for entrar no site, os cursos verdinhos, eles são sempre para médicos. Direcionados para médicos, mas profissionais das multidisciplinas também podem fazer. Os cursos roxinhos são para essas especialidades, né? As disciplinas diversas das equipes multi. E os azuis são cursos que todo profissional de saúde pode fazer. E quem chegou no desenho e atribuiu as cores para essa divisão, toda uma logística aí de ciência das cores, foi a nossa querida Fernanda também, lá no começo do projeto. E aqui os lançamentos, cursos que acabaram de ser lançados e está sendo um sucesso. A distribuição da nossa última abertura de turma, a gente alcançou a marca de 8.000 profissionais matriculados. Começaram na sexta-feira passada, uma turma aí. É um recorde de inscrição. E aí está no forno esses temas. Para o começo de 2026, a gente tem o curso de patologia, oncologia, infecções, inteligência emocional, atenção à pessoa com deficiência e serviço social na atenção dos pequenos. Aí, para ilustrar também essa rede, né, onde vocês podem reconhecer o pessoal que vem de longe, vem de fora, reconhecer os hospitais aí de suas regiões. Um exemplo dos recursos que complementam, né, as aulas, que a gente não só trabalha os recursos audiovisuais, modelo de certificado. E aqui uma segmentação por profissional, que é uma informação que eu preciso dar para o nosso querido Lucas, que vai falar um pouco daqui a pouco a respeito de uma pesquisa no cenário educacional da oncologia,
que isso vai ser importante daqui a pouco para a gente tratar. E aqui, oficialmente, a gente fazendo o pré-lançamento do nosso primeiro curso de pós-graduação, né, voltado para profissionais e para atuação multiprofissional na oncologia. A gente está muito feliz e ansioso, porque essa é uma virada de chave para a gente, no seguinte sentido: até agora, todo esse percurso que a gente fez, a gente estava focado na atenção ao paciente. Então, é capacitar o profissional para que o paciente seja melhor atendido, né? Então, a gente está meio que só usando esses profissionais, né? Então, porque os nossos treinamentos, eles se enquadram na categoria de curso livre. E você não consegue colocar um curso livre no Whats, né? Você não consegue colocar um curso livre assim, um destaque no seu currículo. Isso não te impulsiona com tanta força no seu desempenho profissional, na sua carreira, né? Então, a gente entendeu que é o momento, a gente tem todos os recursos, né? Principalmente de capital intelectual, dos profissionais que nos cercam, para poder fornecer treinamentos que possam, de fato, contribuir e estimular, impulsionar a carreira desses profissionais também. Então, aqui a gente está pensando na carreira do profissional, e isso secundariamente vai, claro, impactar os pacientes, né? E a gente colocou o slogan que eu achei incrível, que é a pós-graduação Oncoensino, fortalecendo equipes e transformando carreiras, tá? Isso faz parte do projeto para que, quando a gente deixe de receber aportes, por exemplo, do Pronon, a gente tenha fôlego, tenha recursos para continuar a nossa missão de distribuir, continuar qualificando os profissionais da rede de saúde. A gente tem o prazer de ter como nossa coordenadora, de ter convidado e ela ter aceitado, a professora das professoras, vocês vão entender por quê, professora Heloísa, coordenadora desse curso, porque eu cansei de ouvir dos professores especialistas que a gente convida para fazer parte, para dar aula nos nossos cursos, dizerem: eu tive aula com a professora Elô, né? Então, por isso eu a chamo de professora das professoras. Nós a convidamos para coordenar esse curso e ela aceitou de bom coração e também da melhor intenção. E por isso eu vou convidar ela para uma palavra aqui, rápida, porque a gente tem que seguir agora com o nosso conteúdo do tema. E estamos muito felizes de fazer esse anúncio para vocês. Quem estiver acompanhando à distância, junto nesse pré-lançamento, a gente está colocando uma condição especial essa semana. Então, vai ser divulgado no YouTube um cupom de desconto. Quem tiver interesse pode aproveitar o momento, pode aproveitar essa semana para se matricular e fazer a inscrição. Serão todos muito bem-vindos. Bom, vou ser breve, né? Eu desejo boas-vindas a todos nesse congresso. Esse congresso, assim como nós pensamos no cuidado, né, no trabalho que nós desenvolvemos aí arduamente nos últimos dias, em acreditar naquilo que nós temos, e uma das coisas que nós pensamos temos tudo na mão, por que não fazer? Né? Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades. E saber que trabalhar com oncologia não é fácil, cada dia é um desafio, para qualquer profissão. Então, cada dia é um desafio. E pensando nesses desafios, nós precisamos ter equipes. E trabalhando com essa questão relacionada a essas equipes, os profissionais precisam ter o conhecimento. Então, o próprio nome, fortalecendo equipes. E com o conhecimento que vocês vão adquirir, não só no curso, nos treinamentos que vocês têm no dia a dia, vocês vão transformar as carreiras de vocês. Né? Então, juntos, nós vamos trabalhar com o conteúdo relacionado ao que nós temos aí no dia a dia, na prática. Quem já trabalha sabe que tudo que a gente pontua nessa matriz curricular
é o que nós enfrentamos diariamente, principalmente relacionado às políticas públicas de saúde, quem trabalha no SUS, né? E também outras questões que estão envolvidas direta ou indiretamente, né? Então, as questões éticas e bioéticas, principalmente aí quando a gente vem com transplante de medula, com as CAR-T, com outros tipos de tratamentos que a gente possa encontrar, e também serviços que fazem parte do nosso cotidiano. Então, muito do trabalho que nós desenvolvemos, nós não publicamos, né? E existe uma teoria burocrática da administração, né, que é Max Weber, e ele coloca que se você não escreve aquilo que você acredita, você não fez. Né? Então, o que não está escrito não foi dito, e não foi feito, e não existe. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre a pesquisa em oncologia. E, não menos importante, a saúde do trabalhador em oncologia, que muitos esquecem. Tá? Então, nós pensamos um pouco de cada conteúdo, que é importante, né? E muitos deles, que também são importantes, estarão elencados dentro de cada uma das disciplinas que a gente vai abordar, e a gente vai conseguir aí trazer para o nosso público soluções, ou até mesmo pensar em como trabalhar com esses desafios que a gente tem hoje dentro da oncologia. E aí eu convido vocês para enfrentarem esse desafio, né? Então, o não a gente já tem, o eu não posso, não deve existir na nossa filosofia de vida. Justamente por quê? Porque todos estão aqui, é porque podem. E a gente vai ter que trabalhar em prol disso. Tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, e é esse nosso novo desafio aí dentro da OncoEnsino. Muito obrigada. Obrigada, Elô. Assim, é tão legal ver isso acontecendo. Vocês não têm ideia. Porque são dois assuntos importantes, oncologia e educação, e são dois assuntos difíceis de se tratar. E quando eu olho esse programa aqui, que a gente está olhando com muitas lentes, né? Eu estou olhando para a questão científica, eu estou olhando para a questão de pesquisa, estou olhando para o olhar para o paciente, mas eu estou olhando para o profissional, porque essa é uma coisa que, em geral, não se faz com os profissionais da saúde, que é olhar para eles e o que é que eles vivem no dia a dia, que só me dá orgulho ver esse programa. Pena que eu não sou uma profissional da saúde, senão eu já estava lá, tá? Mas, enfim, vou acompanhar de perto. Bom, para a gente começar esse painel, eu tenho aqui duas pessoas interessantíssimas, mas eu vou começar apresentando uma, depois a outra. Eu vou começar apresentando a Emanuele, eu vou lembrar do sobrenome, tá? Emanuele, inteiro? Emanuele Mota Silva Rodrigues. Emanuele Rodrigues? Mota. Emanuele Mota. Emanuele Mota, ela é a coordenadora da residência multiprofissional em oncologia do CRIO, o Hospital de Fortaleza, que tem um trabalho fabuloso na residência. Ela também é uma das administradoras de OncoEnsino desde o início, então sabe de tudo isso. Então, queria te convidar para você contar um pouquinho aí do que vocês andam fazendo e das relações com inteligência artificial, enfim, só para a gente começar a esquentar. Pode ser? Boa tarde. Boa tarde, gente. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui com vocês, com pessoas tão queridas na mesa, e de ver essa sala cheia, né? A gente ainda tem aquele ranço de se achar que educação fica para um lado, a assistência fica para o outro, gestão fica para o outro, sendo que em serviços de saúde, em específico na oncologia, todo mundo caminha junto. Né? E as melhores pesquisas, os melhores ensinos, eles acontecem em serviço. Né? Então, o quanto é bom ver essa sala cheia,
saber que tem gente nos assistindo em casa também, e quanto tem gente interessada em saber um pouco mais sobre como que a gente consegue fortalecer os sistemas de saúde através da educação. Né? E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre inteligência artificial, mas a gente vai começar um pouquinho do começo. Né? Assim, a gente inteligência artificial já é um assunto que se fala há um certo tempo, e a gente já imagina aqueles supercomputadores, os robôs que vão nos substituir, que, né, já tem todo aquele amparado. Esperando que eu vou descobrir como é que passa. Não. Esperando que eu estou descobrindo aqui. Um minuto. Já. Aí a luzinha. Só um instantinho que estamos nos organizando tecnicamente. Pronto. Ah. E aí, para ilustrar, né, para iniciar essa nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho agora, para começar. A ideia é que seja um bate-papo, né, que seja realmente uma conversa sobre a equidade também do acesso a essas inteligências artificiais, a tecnologias educacionais, a saúde digital, enfim, né, todo o aparato tecnológico que nós temos disponíveis para nos ajudar. Né? Se a gente for dar um passo para trás, né, e lembrar do Merri, a gente vai lembrar que a tecnologia não são só os recursos computacionais. Mas a gente vai lembrar que o próprio diálogo é uma tecnologia, né, que a comunicação é uma tecnologia. Né? Então, todo recurso que nós utilizamos para alcançar algo é uma tecnologia também, né? Não só a artificial. Né? Lembrando que nós também produzimos tecnologia. E aí, eu trouxe para iniciar o caso desse menino, aí no QR Code é a reportagem, tá? Aí imaginem o cenário. Né? Quente da pandemia, todos nós tivemos que descobrir as tecnologias artificiais, nesse caso, porque nós paramos de sair de casa, nós tivemos que adaptar a nossa realidade, adaptar a nossa rotina. E aí, nós pegamos a sala de aula presencial, com tudo que acontecia presencial, e colocamos no computador. Já começando a dizer que isso não é educação à distância. Isso é um quebra-galho. A educação à distância ela tem todo um aparato, a gente tem uma design aqui que não me deixa mentir, né? A gente tem todo um beabá para que, de fato, a gente consiga ter um recurso de educação à distância eficaz. E aí a gente transportou para o computador tudo que a gente tinha presencial. E aí a gente teve o problema, que é a necessidade de isolamento social. Nós tivemos a ideia, que é vamos levar tudo isso para o computador. Nós tivemos o recurso que existe, que é a internet, mas a gente esqueceu de pensar se todo mundo tinha acesso, da mesma forma, aos recursos que estavam disponíveis. Assim, no meu estado, foi distribuído tablets para os alunos. Não sei se isso foi nacional, mas no meu estado aconteceu. Mas esses alunos sabiam mexer nesses tablets? Eles sabiam logar? Eles viviam em comunidades em que precisavam, muitas vezes, trocar esse tablet recebido pelo governo do estado por alimento, por exemplo, né, já que a família ficou desempregada. E aí, o caso desse menino, ele precisava subir, eu não vou lembrar agora qual é o estado, tá? Mas ele precisava subir em uma árvore para conseguir acessar a internet, para ter acesso às aulas. Porque, mesmo tendo a ideia excelente, mesmo tendo o recurso disponível, não se tinha as condições necessárias para que essa ideia acontecesse da melhor forma. Né? E, quando a gente pega isso e traz para os nossos serviços de saúde, quando a gente pensa de educação, de inteligência artificial, na educação de profissionais de saúde, ou na educação em saúde, ou na educação permanente, a gente pensa pelo mesmo viés. Nós temos a tecnologia, nós temos
a ideia que é boa, mas será que todo mundo tem o mesmo acesso? Né? E aí, essa questão do acesso, nesse caso, não necessariamente a gente precisa pensar em uma equidade de recurso. Porque, muitas vezes, o computador está lá. O celular está na... Eu não conheço ninguém que não tenha celular. A única pessoa que eu conhecia que não tinha celular se rendeu e agora ela tem. Né? Uma amiga nossa. Então, eu não conheço mais ninguém que não tenha celular. Mas será que os nossos profissionais dos nossos serviços, eles sabem usar essas tecnologias? Eles sabem usar esses recursos? Eles têm interesse de aprender a utilizar esses recursos? Né? A tecnologia ela é um meio, ela não é o fim, por si só. Né? O nosso objetivo não é simplesmente florear a educação permanente, florear a educação em saúde, dizer que nós utilizamos todos os recursos robóticos, digitais do mundo, se isso não é efetivo, de fato, na prática. Porque a nossa comunidade, né, no caso, a comunidade hospitalar ou comunidade de saúde, de uma forma geral, não tem um letramento digital o suficiente para exercer esse papel. Né? E aí, nesse QR Code, tem um documento da OPAS que vem falar sobre essa inclusão da saúde digital nos serviços de saúde, falando também fala um pouco, né, do que pode ser feito, do que pode não ser feito, mas traz uma discussão sobre como que nós vamos tornar isso acessível para as pessoas. Né? Não adianta a gente trazer todos os recursos e não ensinar essas pessoas por que elas vão usar aquilo. Né? A gente estava conversando um pouco mais cedo que, quando a gente ensina adultos, essa educação ela tem que ter um sentido para ele. Né? A pessoa ela não é como uma criança, que é mais abstrata. Né? O adulto ele tem que entender por que ele vai aprender aquilo. Por que aquilo é importante para mim? Será que isso não vai ser só mais um serviço para mim? Né? Lembrando, por exemplo, agora já está mais ok, mas alguns anos atrás, eu escutava de alguns profissionais um pouco de resistência em adesão ao Oncoensino, que é um curso maravilhoso, gratuito para o serviço, porque eles já estavam sobrecarregados na assistência e era mais uma coisa para fazer. E aí, vamos dar um passo atrás. Vamos reorganizar esse serviço, vamos ajeitar essas rotinas de trabalho, porque a educação também faz parte do nosso fazer. Né? Se a gente for pegar a legislação que embasa o SUS, a 8080, lá fala que o SUS é a escola, que o SUS é responsável pela formação dos seus trabalhadores. Né? Então, aprimorar o nosso conhecimento e ensinar a outras pessoas também é fazer saúde, também é executar o nosso trabalho de profissional. Né? E aí a OPAS traz esse slogan, né? Não deixar ninguém para trás. É olhar para o lado e ver se os nossos colegas conseguem acompanhar e entender por que eles vão acompanhar. Né? Não é assim, como eu falei, a tecnologia ela é um meio, ela não é um fim. Então, não é simplesmente fazer porque mandaram, ou ter acesso porque estão dizendo que é assim. Né? E aí, algo que também é necessário nesse viés é o empoderamento desses profissionais. Né? Existem já alguns autores que falam da síndrome da Gabriela, né? Da Gabriela do Jorge Amado. Eu nasci assim, vou morrer assim, vivi assim, Gabriela. Né? E aí a gente tem um percurso de saúde que não admite mais que a gente reproduza ad eterno o que a gente aprendeu na graduação há 15, 20, 30 anos atrás. Até porque o que a maioria de nós aprendeu na graduação já está obsoleto. Né? Então, essa educação contínua, essa necessidade contínua de aprender outras coisas, de desaprender coisas, também faz parte. Né? E trazer essa inclusão digital para esses profissionais também é mostrá-los que o mundo mudou e que não vai voltar. Né? Por mais que a pandemia tenha adiantado o nosso percurso em alguns anos, mas isso não é mais o futuro, isso já é o presente. Né? E a isso também, quando a gente vem trazer essa questão, né? Além da importância de trazer essa questão da saúde digital para a educação permanente dos serviços, também é importante trazer outras questões
que vêm em paralelo, né? Não é simplesmente o saber usar, mas a nossa responsabilidade ética com o nosso usuário, com os nossos alunos, quando a gente fala de educação através do ensino em serviço, com as pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente tem acesso a uma rede de informações o tempo todo, e aí nós podemos também reproduzir informações, e isso é legal, nós temos um compromisso também de trazer boas informações para a sociedade, né? Mas a gente também tem esse cuidado com o sigilo dos dados. Existe um negócio que é chato, mas é necessário, chamado Comitê de Ética. A gente não pode simplesmente abrir o prontuário e escrever tudo que a gente quiser, baseado nos dados daquele paciente. É uma vida que não é nossa, é uma história que não é nossa, é uma imagem que não é nossa, porque a gente fala também da questão da imagem desses pacientes, desses usuários, ou de como queira chamar, né? Então, a gente tem esse compromisso também de saber que nós estamos entrando na vida de uma pessoa, que é uma vida que não nos pertence e que nós não temos o direito de escolher por ela o que é que essa história e o que é que essa foto, o que é que esse percurso dessa pessoa vai tomar de uma forma mais ampla, né? Não é esse nosso direito também. E aí nós temos também a responsabilidade, enquanto centros de estudos, educação permanente, residências em saúde, né? Qualquer que seja, profissional assistente, né? Já que o SUS é a escola, todo profissional de saúde é um docente, né? Por natureza. De incluir essas questões nas educações permanentes, né? De não ser só vamos discutir protocolos. Vamos discutir protocolos, mas também vamos discutir outras metodologias que podem nos ajudar. Vamos discutir pesquisa em saúde. Vamos empoderar esses profissionais de que a vida está acontecendo e a gente precisa caminhar junto com ela, né? E aí eu trouxe 2 casos, né? Já caminhando para o fim desse primeiro momento, do Ceará, né? De onde eu vim. E aí eu já agradeço, né, ao Zé Luiz, que compartilhou a imagem e um pouco da história. Nós temos no Ceará o primeiro programa de residência multiprofissional em saúde digital do país. Tive a honra de fazer parte do corpo docente na elaboração do projeto e já está andando e já está funcionando muito bem, inclusive. E aí, esses residentes, quando a gente começou a discutir sobre o processo a gente entende a residência, né, por mais que tenha uma discussão sobre isso, mas como padrão ouro na formação desses profissionais, né, como um modelo que é importante e que é completo de formação de profissionais para o SUS. E aí a gente pensa nesse investimento, nesse formato de treinar profissionais para trabalhar com inteligência artificial e com a saúde digital, né? Além do telesaúde, né? Que é algo que a gente discutia muito quando a gente começou a desenhar esse programa, é que tinha-se um entendimento muito maior de achar que saúde digital era só teleconsulta, né? E é muito maior do que isso. E aí os residentes eles percorrem, né, a telesaúde também, mas a vigilância em saúde, as regulações, o suporte, diminuindo o percurso desse paciente. Desculpa, a gente sabe que são pessoas, muitas vezes, que precisam de um deslocamento muito grande para chegar nos serviços de saúde. Então, a gente consegue, através desse meio, fazer com que a rede ande de uma forma mais fácil e também com que esse paciente tenha acesso a cuidados que ele não teria de forma tão fácil se ele precisasse viajar 400, 500, 600 quilômetros para chegar a um serviço, né? Assim como também conseguir dar suporte para aquele profissional que está lá no posto de saúde, a 500 quilômetros de um centro oncológico, já que a gente sabe que acha melhor câncer quem procura câncer, né? Já que são sintomas muito parecidos com qualquer outra coisa. E aí nós estamos na primeira turma, né? Mas estamos nesse viés e a gente espera muito que isso se multiplique e que não seja o único, né? Por enquanto é o primeiro, mas que não seja o único.
serviço. E uma outra experiência que eu queria trazer, pegando o recorte do Ceará, mas eu sei que não é um problema só nosso, que é a questão dos conflitos geracionais, quando a gente fala do uso de inteligência artificial nos serviços de saúde. Pegando o recorte da residência, nós temos 2 gerações que prioritariamente estão convivendo juntas, que é a geração Millennium, que são os nascidos entre 81 e 96. Né? Se você olhar para auditórios que têm a cara mais abatida, são os milênios, que já é um povo mais cansado, pobre, né? Já, o pessoal assim, mais abatido. E a geração Z... no palco também. É uma geração mais cansada, os pobres, né? Uma geração assim, mais com cara de sofrido. É a geração milênio. E a geração Z, que é a juventude, que está no vigor e que, muitas vezes, a geração millennium também está cansada por conviver com tanta energia que a geração Z tem. Né? Então, tem esse conflito. Que a geração Z, por sua parte, são as pessoas nascidas entre 97 e 2012, que estão no auge do vamos mudar o mundo, convivendo com os pobres dos milênios, que já estão cansados de tentar mudar o mundo, que estão tentando só chegar até o final do ano. E a gente tem esse conflito. Né? E aí, o que acontece na maioria das vezes? Esse milênio é o preceptor da geração Z. Que esse milênio é o que aprendeu. É o que veio da estabilidade econômica dos boomers, né? Que é a geração dos meus pais, por exemplo, que é aquela geração que tinha um boom econômico mais fácil. E aí, quando chegou na nossa vez, o terreno não dá para você comprar. Então, tudo ficou mais... O poder de compra na geração millennial é mais difícil. Então, é uma geração... Por isso que é uma geração mais mofina, né? Como a gente diz no Ceará. Porque alcançar coisas que, na geração dos nossos pais, eram mais acessíveis, na nossa é quase que impossível. Né? Você chegar nos 30 anos com um carro e uma casa... Né? É o sonho da juventude. E aí são pessoas que têm essa responsabilidade de que eu preciso trabalhar muito, porque os meus pais trabalharam muito, e é assim mesmo. Em comparação, ou em paralelo, a gente tem a geração Z, que é a geração que foi criada pelo povo que está cansado e que não quer isso. Né? Que quer uma vida com mais significado, que quer uma vida diferente da dos seus pais ou dos seus irmãos mais velhos, que não aceitam qualquer tipo de condições de trabalho simplesmente porque foi assim a vida toda. E aí vem aquele conflito geracional. É porque fulano é preguiçoso, é porque fulano é acomodado. Né? Então, a gente tem esse conflito. A geração millennium também é uma geração que aprendeu a aprender, como diria Paulo Freire, através da educação bancária, né, que é aquela que eu, enquanto docente, tenho o conhecimento e eu vou transferir para você, enquanto que a geração Z é uma geração que aprendeu a construir o próprio conhecimento e que não aceita que alguém simplesmente deposite nele, e a geração millennial, por outro lado, não aceita que seja questionado aquilo que eu sei porque eu estudei, eu tenho mais tempo de vida do que você. Está vendo como o babado é forte? E aí a gente tem um outro problema em relação a esses conflitos, voltando, né, para a inteligência artificial, que é a facilidade que a geração Z tem de acolher as evoluções tecnológicas em saúde, em educação, ou em qualquer outro aspecto da vida que você imagine. Porque eles nasceram conectados. Né? Tem alguns autores que chamam de geração TikTok. Né? É uma geração que já nasceu online. É uma geração que já nasceu com a sua vida, entre aspas, televisionada, porque não é na televisão, são nas redes sociais. Então, é uma geração que a gente tem um pouco de dificuldade de trazer para o concreto, de tudo isso é muito bom, mas tem uma vida acontecendo ao seu redor. Por outro lado, a gente tem a geração millennial, que é uma geração que nasceu no meio termo, que viu a ascensão da internet, mas que também brincou na rua. Se você for olhar os millennials, além da cara de cansado, a maioria tem uma cicatriz em algum canto de uma queda que levou, ou de uma árvore, ou de qualquer coisa.
Né? Então, esse conflito ele também é algo que que é um desafio para a gente, né? Porque um quer ser mais certo do que o outro. Esse saudosismo geracional, isso é comum. Né? A geração dos nossos pais acreditavam que a geração deles era melhor do que a nossa acredita que a nossa geração é melhor do que a dos nossos filhos, e a dos nossos filhos acreditam que a geração deles é melhor do que a de qualquer outra que vier. E aí, quando a gente fala de educação em serviço, isso é um problema, né? Porque a gente tem que mediar esse conflito que dá. Quando a gente fala de uma residência, que é uma panela de pressão, porque são 60 horas semanais, com todo mundo vivendo junto, tem um egresso meu que está só balançando a cabeça, um ex-residente meu, isso é uma questão a ser trabalhada. Né? E aí, uma experiência que a gente está começando a ter no Ceará, nós ainda temos o desafio de ter o maior programa de residência do país, com 980 residentes, eu acho. Não lembro agora o número certo. Então, a gente sabe a nossa responsabilidade. Eu coordeno a cancerologia, né? Que é uma das ênfases, mas tem 24. A gente entende a nossa responsabilidade de cuidar de um negócio que é tão gigantesco dentro de um mundo que já é gigantesco. Né? E aí nós estamos desenhando isso, a gente vai começar em 2026, um grupo de estudos, educação permanente, curso, um monte de coisa, voltadas para os conflitos geracionais na educação, né? Dentro da residência. Oi? Pronto, estou terminando. Na residência, né? Para que a gente consiga trazer para as gerações que são mais resistentes à evolução tecnológica um meio termo, assim como para as gerações que acham que tudo vai se resolver através da tecnologia computacional. Já esqueci o nome de novo. E é isso, né? Estamos caminhando para isto. E aí, só para encerrar, né, eu queria trazer essa frase, que é uma música, na verdade, que fala, né? Se o mundo é mesmo parecido com o que eu vejo, prefiro acreditar no mundo do meu jeito. E você estava esperando voar. Mas como chegar até as nuvens com os pés no chão? Né? E nós estamos bem nesse momento histórico, né? De ver a realidade que nós temos e de tentar mudar essa realidade, de tentar caminhar junto das pessoas que sambam do nosso lado, para que a gente consiga ter um futuro mais equânime, que a gente consiga ter um futuro presente, né? Isso mais aí acessível. Essa aí é a música dos millennials, né? Também. Já mudou muito, assim. Não precisei nem dizer que eu sou millennial, né? Não é ruim, Obrigada. não, é boa. Não vou falar dessa coisa de geração, justo eu que sou do alfa. Não estou entendendo esse negócio aí, não. Não. Acho isso péssimo. Não deu muito certo, né? Sabe o que eu acho engraçado? Acho engraçado eles acharem que a geração dos boomers, dos baby boomers, construíram fácil. Com 30 anos eles tinham casa e carro, tal. Mal sabem eles. Não era nada disso. Eles falam assim, com 5 mil reais você comprava um apartamento. Agora você tem que ter 500 milhões, 2 bodes, 3 fazendas. Não, amigo, era tudo difícil, mas ninguém passeava mundo afora, né? Gente, eu vou chamar o nosso próximo convidado, mas queria reforçar. Vocês colocam o QR Code aqui das perguntas? Se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram fazer, está aí o QR Code para vocês poderem fazer. Eu quero as curiosidades de vocês. E agora, eu vou chamar... eu estou pensando aqui como é que eu te chamo, porque quando a gente fez a primeira reunião, o Leandro falou assim, te chamo de José, de Luiz, de Zé... Não, de Gasparini. Então, vamos com o nome inteiro? Professor José Luiz Gasparini Júnior, do AC Camargo. Ele coordena o Núcleo de Ensino Digital. Ele é supervisor do Núcleo de Ensino Digital do AC Camargo Cancer Center, nosso parceiro aqui. E eu queria te chamar para contar um pouco mais disso. Vou puxar a orelha, assim. Vamos tentar fazer uns 10 minutos para a gente ter um tempo para o povo perguntar as coisas para a gente? A gente não aguenta, eu sei.
Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a ONC Ensino pela possibilidade de estar aqui junto com vocês, né, representando o AC Camargo Cancer Center, que há mais de 70 anos aí faz educação em residência, em pós-graduação, em curso livre. A ideia aqui é falar um pouquinho sobre inteligência artificial e na educação em saúde. A gente tem vários aspectos de educação em saúde. Tem do profissional que está se formando ali e tem também do paciente. E a gente vai ter benefícios em todas. Eu vou trazer alguns exemplos práticos do que está acontecendo e do como a gente vai ver isso no futuro da IA e como ela pode potencializar ou ajudar a gente nesse aspecto de treinar adequadamente esses futuros profissionais que estão se já formando ou então em educação permanente. A IA não é de novidade, né? Acho que alguns aqui já são professores. Quem aqui já usou IA para fazer questões? Poder colocar numa prova, para colocar... Tem que levantar, né? Eu acho que tem gente que tem já vergonha de levantar a mão. Quem usou para fazer plano de aula? Quem já usou para poder corrigir dissertação? A IA está muito clara para a gente nesse aspecto, né, de resolver problemas ou então resolver situações que são repetitivas, que a gente tem que fazer milhares de vezes. Isso não precisa ter uma pessoa tão qualificada como nós para fazer sempre a mesma coisa. Mas será que é só isso? Será que a gente não pode ampliar mais esse aspecto da IA e pensar no contexto muito mais holístico? Então, sim, né, quando a gente fala de educação em saúde, existem alguns casos que já estão utilizando como simulação de caso clínico. Pensem que o mais caro é ter o paciente. Cada vez mais a gente tem faculdades de graduação, com menos clínicas. Será que eu não posso mudar esse cenário, então, e tirar a parte só de boneco, de robô, e trazer uma parte de simular com esse paciente situações reais, casos clínicos reais? Será que eu posso trazer casos clínicos reais do meu hospital e treinar os meus residentes em paciente de oncologia, não ter que esperar o paciente chegar até ele? Será que eu não posso fazer isso antes? Simulação de imagem e diagnóstico, de própria patologia. Então, será que eu não posso treinar esses estudantes com laudos, com imagens, e trazer o aspecto que a gente fala que é a história do paciente, o exame clínico e o exame laboratorial? Será que a IA não consegue potencializar esses 3 cenários que são essenciais para o diagnóstico clínico? E personalizar o aprendizado. A gente fala muitas vezes que a gente faz aquela trilha de aprendizagem perfeita, que nós julgamos ideal para aquela pessoa, para ela se formar, e ela fica parada no primeiro módulo. E ela que não teve competência para isso. Mas será que a gente não tem... A IA não poderia ajudar a gente a reforçar aquilo que a pessoa teve dificuldade ao longo do tempo? Não ser reprovado logo naquele começo? Trazer conteúdos que são essenciais e revisitar isso novamente durante todo o curso? Será que a gente não consegue moldar a curva de aprendizado para cada pessoa? Isso é possível. Eu vou trazer alguns exemplos aqui de coisas que já estão acontecendo. Tá? Esse é um exemplo de Stanford, né, que é o Clinical Mind. Ele trouxe um grande problema que é assim: como que eu avalio um já graduando de medicina? Como eu sei se ele aprendeu? É com questão de múltipla escolha apenas? Associação? Eu ponho um caso clínico para ele lá, um textinho, ele leu aquilo, eu entendo que ele entendeu como falar com o paciente, como extrair aquilo do paciente. Qual que é o melhor cenário, padrão ouro hoje? É o OSCE. Eu pego um ator, coloco ele lá simulando o paciente, e ele vai trazendo tudo que ele tem ali de dificuldade, de sinais, de sintomas, e aquele aluno que está aprendendo, ele vai pegando informação e vai criando a hipótese diagnóstica. Isso não é fácil, né, gente? Imagina o custo disso. Quantos atores eu preciso ter? Logística, salas especializadas. E o Clinical Mind ele traz esse aspecto. Então, é uma IA que vai simulando casos para aquele aluno, que ele vai fazendo perguntas, trazendo informações clínicas e dando resposta para ele ao mesmo tempo. Então, a gente começa a orientar esse docente, esse aluno,
o mais importante que é prestar atenção no seu paciente. Olhar o seu paciente, ver sinais que estão ali presentes, né? Saber as informações que ele vai trazer, história dele, história familiar dele, para trazer o diagnóstico correto. Cleveland e a Microsoft agora estão trazendo também a questão de realidade mista e IA. Então, para estudar anatomia e para treinar procedimentos cirúrgicos, a gente começa a ter já a realidade mista junto. Então, o aluno ele tem uma criação de cenário muito mais rápido. Quem já teve a chance aqui de fazer 3D, de criar 3D, sabe o custo que é e o tempo que já demora. Com a IA, a gente consegue criar esse cenário de maneira muito mais rápida, trocar muito mais fácil, de uma maneira, num custo menor. E eu consigo trazer, então, essas simulações que vão treinando aquele já indivíduo, que posso treinar ele milhares de vezes antes de ir até já o paciente. E também tem a Google com a Mayo Clinic. E a Mayo Clinic ela está revolucionando com a Google o prontuário eletrônico, prontuário médico. Ele deixa de ser uma informação única, que tem as suas pastinhas ali detalhadas em relação a imagem, exames laboratoriais, história médica, e começa a trazer tudo isso para uma grande IA, com uma busca muito mais simples, para ajudar, inclusive, aqueles estudantes a ter acesso a tudo isso e treiná-los com os casos que já tem dentro do próprio hospital. Quais são os principais desafios que a gente vai encontrar quando a gente fala de IA nesses cenários da educação em saúde? Vieses. O algoritmo ele é enviesado. Tem algoritmo que consegue diagnosticar melhor indivíduos brancos do que indivíduos negros pelo próprio treinamento. Alucinações. Como a gente consegue corrigir isso de forma a mitigar possíveis alucinações e fazer com que o meu aluno erre com isso. Privacidade e segurança dessas informações. Como que eu garanto que eu não vou perder esses dados? Formação crítica e humanizada dos profissionais. E também um aspecto que é uma dúvida minha, eu queria trazer para a gente poder já discutir aqui. A IA hoje, ela aumenta ou ela diminui a desigualdade? Ela é tão acessível ou ela não é tão acessível? Não sei, eu tenho dúvida. E como uma conclusão final, a IA ela é uma aliada poderosa na educação médica. Ela pode trazer o que é mais importante, fazer o aluno errar onde ele pode errar, e errar menos junto com o paciente. Se eu não tenho que ter grandes laboratórios absurdos com um computador e um sistema, eu consigo treinar ele, isso se torna mais simples, mais fácil e mais barato. Mas ela deve ser usada com responsabilidade, com ética e com foco no cuidado humanizado. E aqui tem um papel essencial que é o nosso, que é de curadoria. Quem vai fazer a curadoria desse conteúdo, quem vai dizer se está certo ou se está errado, somos nós, esses especialistas. Então, a gente não vai ser substituído, mas a gente ganha um novo ali, papel de curador. E o futuro da saúde depende da integração entre a tecnologia e a empatia. Acho que o mais importante, quando nós falamos de situações repetitivas que a gente faz milhares de vezes, a gente deixa a IA fazer, é para sobrar tempo para aquilo que realmente importa. É olhar no olho, é ver coisas que não são possíveis ver quando a gente está falando por mensagem, longe. Eu tenho que perceber a pessoa, e isso é essencial para o profissional da área da saúde. Então, a IA ela faz sentido se isso for cada vez mais trazido com força, quer dizer, que a nossa empatia e que o nosso olhar clínico seja cada vez melhor. Senão não faz sentido ter. Tudo bem, gente? Obrigado. Você fez uma provocação, eu tenho um palpite. Meu palpite é que ela aumenta a desigualdade. E vou começar aqui a cutucar. Tem uma coisa que eu tenho falado à medida que eu estudo mais inteligência artificial, e especialmente isso em educação, que me parece que a nossa evolução enquanto espécie, a partir do advento de inteligência artificial e de computador quântico e tudo mais, ela vai necessitar de uma
involução de nós humanos. Quando eu digo involução, na verdade, eu estou dizendo de um resgate de características humanas, que são essas que me permitem ter a tal da empatia, né? Então, eu tenho esse palpite, que às vezes a gente está tão, especialmente os Z e afim, que já são todos super digitais, que perderam tem dificuldade no relacionamento interpessoal, né? Então, eu acho que vai depender da gente ter essa história aí. Agora, a minha pergunta para vocês é a seguinte: a gente pode aumentar a eficiência aí da educação usando as ferramentas? E, olha, vocês trouxeram coisas fantásticas. Você trouxe coisas fantásticas, casos interessantes também. Então, eu posso aumentar essa eficiência dos programas de educação usando ferramentas tecnológicas digitais, como IA. Mas preciso ainda do ser humano ali na ponta, né? Como é que a gente vai garantir que esses humanos que vão supervisionar ou que vão usar o saber a partir do uso da inteligência artificial continuem humanos e consigam olhar no olho e compreender o que significa uma expressão de outra pessoa? Joguei na roda, se virem. Como é que vocês acham? Pois é, eu acho que muito disso a gente consegue quando a gente não só lembra, mas traz para essa educação permanente desses profissionais que a tecnologia ela não é o fim em si mesma, né? O objetivo dela é facilitar com que nós, pessoas, cheguemos a um determinado ponto para cuidar, né, no nosso contexto aqui, para cuidar melhor de uma outra pessoa que está aqui, né? Não o fim por si só, né? Vamos usar essa tecnologia porque fica bonito eu ser um profissional que sei usar todos esses recursos. Tá, mas você não consegue largar tudo isso para olhar para a pessoa, até para você escolher o que é o mais adequado nesse contexto. É difícil. E aí? Você tem alguma... É porque eu quero resposta de todos, penso que... A plateia está pedindo para a gente colocar o QR Code, para elas colocarem também... Pode colocar de novo o QR Code? perguntas. Obrigada. E eu vou me abster agora, a gente tem pouco tempo, e aí para aproveitar e incluir a plateia nessa discussão aí. Aham. Tá tirando dele, você só disfarçou. Eu sou enfermeiro de formação. Se a gente for pegar o tempo que a gente fica à beira-leito ali do paciente, 20% do nosso plantão, talvez, o restante é tudo parte operacional de prontuário eletrônico, burocracia. Se a gente reduzir isso em 50% com a IA, eu consigo aumentar o tempo que eu fico no paciente. Não é à toa, quando a gente pega ensaios clínicos grandes, em que um grupo é acompanhado por um profissional e o outro não é, o outro grupo, esse grupo que é acompanhado, ele é mais orientado, ele tem um desfecho melhor clínico, ele tem menos efeito colateral. E, às vezes, não é por causa daquele formulário que você pôs, é porque tinha alguém ali que estava com ele. Então, acho que esse é o ponto principal, né? A gente começou a se distanciar demais do paciente e a tendência agora a gente tem que voltar a isso. E há um desafio grande para quem está se formando em relação a isso, porque ele fica também cada vez mais distante. Ele não é naturalmente sociável, então ele tem que aprender isso, né? Então, acho que aí tem um desafio maior. Eu acho que hoje aumenta a desigualdade. São ferramentas caras, não é barato, manutenções caras. Então, eu acho que, nesse momento, a gente está ainda diferenciando quem tem a capacidade de ter ou não. Talvez, a longo prazo, a gente consiga diminuir isso. Acho que, em termos de custo de tecnologia, sim. Mas, para mim, eu ainda tenho um outro ponto desse aumento de desigualdade. É que, para você usar uma boa inteligência artificial, você tem que fazer um bom prompt. E, quando a gente olha a nossa educação de forma geral, as pessoas têm dificuldade de expressar suas próprias ideias em uma frase, que dirá fazer um bom prompt. E eu estou falando do chat, mas se eu tiver que programar, fazer um agente, alguma coisa, precisa ser mais refinado ainda. Então, acho que a gente ainda tem, em Brasil, bastante distância, né? Acho que promove ainda um tanto de desigualdade. Mas, por outro lado, existe uma faixa aí que ele dá acesso a muita coisa para muita gente. Acho isso legal, mas
Acho que tem uma parte que iguala e uma parte que dá uma piorada, né? Agora, eu tenho uma pergunta aqui, ó. Oi? Discorda? Conta pra gente. Oi, boa tarde. Desculpa a minha voz, mas eu estou com uma dor de garganta horrível. Boa tarde, eu sou Marjorie. Eu gostaria de fazer uma explanação, porque eu discordo bastante do que a mesa colocou. Eu sou fonoaudióloga, sou educadora permanente em saúde, com 2 especializações da Fiocruz. E também trabalho muito com influência digital, sou paciente oncológica, educadora. Então, por que eu discordo da questão da... Isso é a geração Z, boomer, um pouco Z. Acho que o que você colocou de millennial, você não colocou de millennial, você colocou de geração Z. Millennial não pensa muito daquela forma. Eu acho que a geração Z, sim, sofre o que você colocou de millennial. Acho que millennial tem um pouco outra colocação. Em relação à inteligência artificial, eu acho que hoje nós temos contato com muita inteligência artificial e as pessoas têm cada vez mais contato com ela sem nem perceber. Todo mundo hoje tem um celular na mão. Qualquer faixa de classe social, de A a D. E sim, com muito contato, com muita... talvez não com tanta preciosidade de comunicação. Concordo que existem muitos erros de comunicação. Porém, eu acho que o acesso à inteligência artificial está cada vez maior e cada vez mais perceptível. Então, discordo que a gente não tenha como colocar isso num acesso cada vez maior e cada vez mais potente. Eu acho que a gente tem muito mais isso do que vocês imaginam, principalmente nas redes. Em relação à educação permanente, eu acredito que toda vez que eu venho para alguma explanação de educação permanente, eu percebo um conceito um pouco equivocado. Eu vejo a educação permanente colocada muito como um ensino em saúde, tá? E uma educação continuada, e não permanente. Educação permanente eu entendo como um ensino reflexivo. E esse ensino reflexivo a gente tem que pensar não só para a ponta, vocês estão colocando muito em relação a educar o profissional. Eu já vejo o uso da inteligência artificial para educar a população. E aí eu penso, principalmente para o paciente oncológico, hoje uma das principais críticas que a gente vê é a falta de tempo do próprio profissional, e inclusive em várias mesas que eu presenciei hoje, falando da falta de empatia ou da falta de qualidade de informação para o paciente ser um paciente ativo e responsável e um paciente que realmente possa trilhar sua jornada de caminho e ter entendimento. E isso acaba sendo muito culpa do profissional, entre aspas, porque ele não tem tempo de poder se colocar perante o paciente. Ele tem uma consulta, principalmente se a gente for pensar em SUS, uma consulta muito reduzida. Como que ele vai falar tudo para o paciente? Aí eu penso, por que não você ter uma inteligência artificial, ter inclusive uma figura humanoide que faça isso? Porque hoje a gente for pensar em cartilha, ninguém lê cartilha. Aí sim eu vejo um problema. Pessoas não leem. Pessoas não se atentam à informação escrita, mas elas se atentam a uma inteligência artificial que fala com você, que se comunica num padrão que seja próximo à sua realidade. Então, se hoje eu pego uma pessoa lá da Piraporinha do Norte, que ela pega um vídeo e ela se vê representada numa inteligência artificial e ela sim tem uma informação da sua doença, de como ela pode se tratar de uma forma que ela compreenda, ela com certeza vai ser um paciente ativo e responsável. Então, eu discordo completamente que a inteligência artificial não possa educar. Eu acho que se ela for bem promptizada, se ela for bem trabalhada, inclusive com essa geração nova de médicos, eu acho que sim, a gente pode. E eu venho de uma realidade em que, trabalhando com a influência digital, eu fui uma das pessoas que foi no último projeto da Magalu, que é um dos maiores centros de inteligência artificial para a população de classe C e D, no qual hoje a Magalu ela é uma inteligência artificial autônoma que conversa com a classe C e D, não mais colocada como uma inteligência feita com pessoas por trás,
e sim já uma inteligência artificial autônoma. Então, por isso que eu discordo um pouquinho de vocês e deixo essa reflexão para que a gente possa trazer isso para a nossa saúde também. Obrigadíssima. Obrigadíssima. Ela é um recurso que está acessível a gente desde 1950. Então, só que a inteligência artificial generativa está recente para a gente e ela, enfim, ela realmente ficou muito acessível. Mas fazer ela com precisão e com responsabilidade, porque quando a gente está falando de saúde, de vida das pessoas, eu posso ter um impacto muito... tinha um estudo de caso que a gente andou fazendo num pós-graduação aí, que era, e se a nossa Alexia acompanhasse os movimentos do paciente em casa para poder depois dar um diagnóstico mais preciso sobre o que ela está fazendo ou não, que pode estar levando a ter uma doença... O quanto disso é invasivo na vida de uma pessoa. Então, as questões que permeiam o uso da inteligência artificial, elas são mais sensíveis. Eu acho que tem esse ponto. Eu concordo com o que você está dizendo, é muito mais acessível, as pessoas se conectam mais, é mais rápido e tal. Mas esse lado aqui de trás, de como a gente constrói algo que chegue na saúde, é mais delicado. Diga, queridão. Olá, boa tarde. Eu sou o João Vitor. Primeiramente, agradecer pelo espaço. Sou aluno de medicina da Universidade Federal de Sergipe. Estou aqui com minha orientadora, professora Simone Cameu. E eu queria contar um pouquinho sobre a nossa realidade, a nossa vivência enquanto pesquisador da área de oncologia e, principalmente, da área epidemiológica e sociodemográfica. Fui aluno, antes de medicina, do curso de odontologia, onde eu já comecei a trabalhar com câncer de boca. E lá nós já enfrentamos uma dificuldade na Federal do Ceará, porque todos os pacientes nós começamos a implementar retornos agendados via WhatsApp. E aí nós notamos que os pacientes começaram a faltar, uma taxa de 35% de falta. E nós não conseguimos entender como é que o paciente que está com suspeita de câncer de boca, está precisando de um tratamento para melhorar a qualidade de higiene bucal, está faltando uma consulta de rotina num consultório odontológico gratuito. E aí minha professora, a de lá, né, a professora Simone Cameu, ainda não conhecia ela é professora minha da Federal de Sergipe, disse, não, vamos até a casa desses pacientes. Convidamos, pedimos autorização à agente comunitária de saúde, que para mim é a base do SUS hoje, para mim é o principal papel hoje no SUS, é a agente comunitária de saúde, e fomos até a casa dessas pessoas. E chegamos em algumas casas, a gente se surpreendeu, porque esses pacientes não tinham acesso nem a um celular e nem a uma internet. Então, lá... E aí, professora, perdão, como é o nome da senhora? Mágila. Depois até conversar com a senhora pessoalmente, mas aí a gente começou a se surpreender, por quê? Como é que eu vou reagendar uma consulta de um paciente pelo WhatsApp se ele não tem nenhum celular? E aí, quando eu cheguei na Universidade Federal de Sergipe, junto com a doutora Simone Cameu, agora nós estamos fazendo uma pesquisa inédita lá no estado de Sergipe, que agora vai ganhar um hospital de amor, hospital de câncer, vai ganhar lá já abriu, inclusive, e nós somos os primeiros a realizar a pesquisa lá dentro, onde nós vamos fazer o levantamento epidemiológico, sociodemográfico e clínico de todos os pacientes atendidos no município de Lagarto, em 3 hospitais: Hospital Universitário de Lagarto, Hospital de Amor e Secretaria Municipal de Saúde. E eu já fiz um levantamento dentro do Hospital Universitário, falta do Hospital de Amor, inclusive vou levar para apresentação lá na USP no sábado, e nós descobrimos que só nos prontuários que nós fizemos o levantamento desses pacientes do Hospital Universitário, 21% não disponibilizaram o número de telefone porque disseram que não tinha acesso à internet. Isso no estado de Sergipe, no ano de 2025. Óbvio que essa pesquisa ainda falta um ano para a gente finalizar, né, professora? Mas já foram dados que chamaram muita atenção e que aí antes eu já tinha feito uma pesquisa justamente sobre a IA, como a IA pode acelerar o diagnóstico precoce de pacientes com câncer de próstata. E aí eu parei para pensar, mas como é que eu vou fazer um estudo sobre a IA para o diagnóstico de câncer de próstata e ter um paciente oncológico que ele não tem nem acesso à internet ainda? Então, me chamou muita atenção. A gente no Brasil, tem tantos Brasis, né? Eu vou dizer que há 10 anos atrás, eu fui fazer um trabalho para a então Amazônia Celular, lá na Amazônia. E toda animada, porque estava começando a história de dados no celular. E aí falei, gente, vou chegar para eles e vou contar que agora eles vão poder acessar o banco pelo celular. Que isso daqui é uma grande vantagem, tarará, tarará, tarará.
Qual não foi minha surpresa ao chegar lá e descobrir que eles já usavam isso fazia muito tempo? Diferente de São Paulo. E por que eles usavam isso há muito tempo? Porque as distâncias são tão grandes que a tecnologia que chega, eles adotam imediatamente, né? Mas aqui em São Paulo era dificílimo as pessoas acessarem dados. Então, eu não tenho uma única realidade, né? Quando a gente fala que pode promover mais desigualdade ou igualdade, e tal, é porque a gente tem muitos cenários mesmo. Eu acho que a gente tem essa... Tem muito a se discutir, mas um ponto, e eu tenho uma pergunta aqui que alguém mandou para a gente, mas um ponto que eu preciso deixar, e daqui a pouco eu preciso chamar mais uma pessoa para contar uns negócios para a gente aqui, um ponto que eu preciso deixar para a gente refletir mesmo é o que é o uso responsável e ético de IA. E quando eu estou falando de saúde, como é que é isso? Né? O quanto que isso... As ferramentas que a gente vê podem turbinar a aprendizagem do profissional de saúde, mas como eu uso isso? E esse profissional, do lado humano, está preparado para entender o que é gente, o que é um paciente, como tratar uma pessoa como pessoa? Ele, com tantas crises de ansiedade na presença de pessoas com fobias sociais e o caramba 4, hoje em dia, com maior prevalência na população, especialmente na população jovem, como é que a gente faz isso? Como é que a gente ajuda nesse caminho? Né? Eu ousaria dizer mais uma coisa, que eu estou lembrando, a gente falou das gerações, tal, né? Eu estou lembrando que, assim, porque eu gosto da questão digital, tal, mas o quanto é difícil hoje você interagir com diversos órgãos, simplesmente porque é tudo no digital, e você não tem mais um canal. O canal pessoal é o novo luxo, ponto. Né? Falar com alguém agora é artigo de luxo. E quanto que isso é difícil para uma pessoa que nem é mais o baby boomer, é o mais velhinho que ele. O baby boomer já sofre, mas mais velhinho que ele. E a gente tem uma parcela grande da população aí. Né? Diga. Então, boa tarde, eu me chamo Vanessa. Eu sou paciente em remissão de leucemia mieloide aguda, sou nutricionista oncológica e comportamental. Sou do Amazonas, mais especificamente do sul do Amazonas, onde a gente brinca lá naquele buraquinho do Brasil. Eu venho de uma família onde, da geração do meu pai para trás, meu pai colocou o churrasco na cabeça para não passar fome com os irmãos. Mas, da minha geração em diante, a gente teve todas as oportunidades oferecidas sobre o suor da geração anterior. E o que eu quero dizer com isso? Os primos que moravam na capital, tendo a mesma condição financeira, sempre estudaram em escolas particulares, tendo um ensino muito mais avançado que o meu, que meu pai nunca deixou que eu saísse do lado dele, da minha mãe, ali no interior, a não ser para cursar o ensino médio na capital. Eu me considero uma pessoa desenvolvida, desenrolada, entendida de muitos assuntos. Eu sou bem para frente. Mas eu gazetava a aula quando tinha apresentação, porque eu me sentia inferior dentro de uma escola pública do Amazonas, na capital. Então, aí vem a minha resposta, Marjorie, onde eu digo que sim, que a inteligência artificial, como todos os avanços, né, da nossa sociedade, infelizmente, ela é discrepante e ela é desigual. E, infelizmente, isso ainda vai continuar perpetuando, por mais que haja pessoas como vocês que estão dispostos a trabalharem, a estudarem, a pesquisarem. Isso me arrepia e é com pesar, ao mesmo tempo que eu me sinto grata e feliz por saber que esse movimento de formiguinha existe. Isso também me entristece, porque eu sei que, nesse momento, por exemplo, tem um Pedro, um João, que tem um celular, que tem até a internet pegada da rede social, do Wi-Fi do vizinho, mas ele não vai ter o acesso à educação, ao ensinamento de como ele pode usar essa inteligência artificial a seu favor. Entende? Esse foi o meu exemplo, mas eu acho que, infelizmente, o Brasil ele ainda funciona assim, vai continuar. Isso é uma coisa que é excelente para quem é já professor e está já desesperado, que aquele aluno não consegue aprender. Fala assim, me explica isso de maneiras diferentes. Ele vai lá e explica várias vezes a mesma coisa de maneiras diferentes. Você captou algumas ideias e você consegue passar isso.
São usos simples. A gente não falou de coisas diferentes, ao meu ver, viu? A gente falou de coisas iguais. O que eu acho que aumenta a desigualdade é se alguém cotou ter uma IA dentro da sua instituição. E trazer isso de forma institucional é muito caro, né? Eu não estou falando da IA do chat, do WhatsApp. E a gente tem 2 pontos, né? Qual que é a curadoria que se tem? Né? Nós somos aqui profissionais da área da saúde. Vem uma informação meio esdrúxula, se fala, opa, você sabe aonde procurar a fonte real para saber se aquilo é verdade ou não, mas a grande maioria não sabe, né? Então, eu acho que o nosso papel está nisso, né? De cada vez mais, no mundo com tanta informação, inclusive com a IA, de ajudar essas pessoas, nossos alunos, ou então até os pacientes, a entender melhor como eles conseguem absorver melhor a informação e serem mais críticos em relação à informação que eles têm. Boa. Olha, e como a gente tem um cenário tão diverso, a gente, não sei se vocês sabem, mas a gente aqui na Abralia, a gente tem uns grupos de trabalho, frentes diferentes para diferentes influências nas políticas públicas, e a gente recentemente abriu um grupo de trabalho de educação. Esse grupo visa influenciar para a gente melhorar a educação oncológica no Brasil. A gente começou a discutir uma série de coisas, a gente teve ideias fantásticas, mas aí eis que Leandro chega e fala, mas espera aí, a gente não está perguntando para a pessoa mais importante? Não é o paciente. É o nosso cliente. Quem é o cliente? É o hospital, é a instituição que recebe um profissional de saúde que a gente não sabe se está bem ou mal preparado para tratar de um paciente oncológico. Tá? E aí, voltamos 10 casas e resolvemos lançar uma pesquisa justamente para identificar se esse profissional de saúde, das diversas áreas da saúde, que está chegando aqui e está encontrando um paciente oncológico que está tratando bem ou mal, tem influência da educação? Onde que é? Como é que está isso? Né? Então, a gente precisa entender isso não só com o nosso olhar, que talvez esteja enviesado. Né? Então, a gente vai fazer uma pesquisa. E, para isso, a gente contou com auxílio luxuoso do Instituto, e eu vou chamar o Lucas para falar um pouquinho mais. Espera aí, deixa eu pegar o seu sobrenome, Lucas, que eu peguei só seu nome. Lucas Pestalozzi, da HSR Health, que é o instituto que vai nos apoiar nessa pesquisa. Agora, antes de passar o microfone para você, deixa eu contar um negócio. No fim, chegaram um monte de perguntas e o nosso tempo está acabando. Eu vou dizer o seguinte, vai ter outra coisa na sala aqui na sequência? Não. Não. Eu fico na sala e posso discutir com quem mandou perguntas aqui para a gente falar, tá bom? Mas a gente precisa encerrar a transmissão, A gente encerra a transmissão. Depois a gente coloca tudo que a gente discutiu em algum lugar. Tá, joia. Tá com o microfone já. A gente está aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui prazer falando com vocês. Ainda mais quando o assunto é perguntas, né? Eu, como pesquisador de mercado, é o que eu mais gosto de fazer, perguntas. E eu acho que tem a questão dos tantos Brasis que você comentou. Então, até ouvindo aqui esse debate, né? Mas deixa eu colocar. Vou nesse aqui, tá melhor, bem melhor. Eu acho que ouvindo esse debate tem essa questão sempre do quantitativo e do qualitativo, então de entender diferentes perspectivas. Para esse mundo da educação, isso é muito importante. Para esse mundo de tecnologia, de coisas novas, isso é muito importante, porque eu acho que o nosso erro é ficar pensando em se ela vai aumentar ou diminuir. O fato é que a inteligência artificial, por exemplo, ela vai estar aqui. A gente tem que conhecer cada dimensão dela, o que é nocivo, o que é positivo, e aí conseguir ir gerenciando isso, porque é inevitável até no momento que a gente está. Então, acho que é muito mais essa questão. Para isso, é que eu sou apaixonado com pesquisa de mercado, que é o que a gente faz, e por isso fazer esse apoio sempre com o TJCC, que é basicamente entender o cenário educacional. E a gente vai falar com profissionais e gestores. É o que ela estava comentando aqui. Então, entender deles o que é, quais são as dificuldades, né, quais são as necessidades que tem cada um deles. Essa pesquisa vai estar acessível daqui a pouco, ela está para a CEP, e daqui a pouco ela vai estar acessível para vocês todos responderem. Vocês vão reparar até que tem uma parte que a gente chama de quantitativa, ou seja, uma coisa mais fechada, já alternativa, sim e não, mas vai ter bastante coisa aberta, que a gente chama, que é qualitativa, que é para dar esses nuances. Esse é outro benefício que a gente percebeu bastante em pesquisa de mercado atualmente, que é o conseguir
conseguir trabalhar mais com essas qualidades. Antes, essa base de dados vinha muito travada para a gente tinha que codificar antes e a gente perdia uma parte da qualidade dela. Hoje em dia, com inteligência artificial e com outras técnicas de ciências de dados, isso facilitou bastante para a gente. Então, a gente vai estar falando de uma parte de perfil, que tem os grandes blocos, só para vocês terem ideia. Eu vou começar pelo final, na verdade, que é falar de necessidades educacionais em oncologia, então entender aí diversas formas, falar das barreiras e preferências de capacitação, porque aqui envolve bastante disso que a gente está discutindo, né, de dificuldades, seja dificuldades locais, dificuldades de público e todo tipo que vier lá. Com esse volume, a gente consegue priorizar um pouco, e aí sim, mais para o quantitativo, né, escolher o que atacar primeiro, o que faz sentido de um ponto de vista ótimo ali, de melhoria, não só do ponto de vista ótico, mas do ponto de vista ético, do ponto de vista do país que a gente quer desenvolver, né, então de questões ali nesse sentido. A gente vai estar falando de dificuldades de atendimento e lacunas aí mais específico da formação, e de perfil, porque perfil é importante até para cruzar esse material e entender se regionalmente tem diferença, se por algum tipo de fatia, de função ou esse tipo de coisa tem algum dado. Então, essa é uma pesquisa importante dizer que eles vão estar gerenciando, cuidando, então é realmente para contribuir com o desenvolvimento dessa causa toda. Não é uma pesquisa comercial, não é uma pesquisa ali com outro fim aí diferente desse, tá bom? Então vão ser convidados a participar, para a gente agradeço aí a oportunidade de estar participando com vocês. Só complementando, né? A gente acredita muito no potencial de resultado dessa pesquisa, porque em geral, né, quando se lança uma pesquisa, é feito um trabalho muito grande para alcançar esse público-alvo, para fazer esses questionários chegarem nas pessoas que têm que responder, né? No nosso caso, a gente já tem uma base superaquecida, que a gente já se relaciona, como vocês viram no começo, de profissionais de saúde que estão ali na beira do leito. Então, essa pesquisa, rapidamente, ela vai para a rua e ela já volta com as respostas e a gente pode seguir nas próximas etapas e segmentar conforme os perfis, como o Lucas comentou, né? Então, a gente também está muito animado com o resultado dessa pesquisa para o próximo ano. A gente ter resultados já palpáveis da pesquisa e já com propostas para pleitear ações de políticas públicas, que, no final, é isso que a gente quer aqui. Tá bom? Então, eu queria agradecer demais o Lucas, que eu descobri que também é surfista. Prazer, Leandro. Então, já o que torna brother. tudo muito mais legal. Obrigado, Tá bom? obrigado. Essa é aquela história que você estava falando da conexão? É isso, ó. Sabe quando você se vê no outro? Fica tudo muito mais fácil. Olha os dois surfistas. E a HSR, que é um grande parceira do movimento Todos Juntos contra o Câncer, já desde o início do movimento. Tá? Então, muito obrigado, Lucas. Vai ser sempre incrível um prazer, seguir Leandro. junto Obrigado. nesse projeto aí. Obrigado. E estamos à disposição aí. Pessoal, antes só de encerrar, finalmente, eu vou só... Porque a gente vai parar a transmissão em 7 minutos. Eu queria só ler quais são as perguntas que estão aqui, porque aí, se alguém quiser ficar aí a gente discutir, a gente discute. Então, bora lá, óculos, porque sem ele eu não sou ninguém mais. A gente tem gostaria de saber, do Juan Melo, gostaria de saber como incluir o ensino digital e educação à distância na residência, mesmo tendo uma política tão rígida como é da residência. Outra pergunta, da Heloíse, como são as questões éticas e a responsabilidade no uso da IA em oncologia? Da Camila Portilho, pergunta direcionada à gestão da pós do oncoensino. Por que direcionar o tópico farmácia para oncoemato e não trazer a prática real técnica do farmacêutico, que é a clínica e manipulação, já que é um curso multiprofissional? Da Elisa, quem é Elisa que fez uma pergunta? Porque eu não vou saber falar esse sobrenome. Acho que está online, talvez? Ah, legal. Elisa, me perdoe. Se a inteligência artificial pode analisar milhares de dados clínicos em segundos, como podemos garantir que ela seja usada não apenas para acelerar diagnóstico, mas também para transformar a educação em saúde sem perder a essência humana do cuidado? Israel, como identificar o limite entre otimizar custos e melhorar o trabalho com IA e prevenir o desemprego e desvalorização do profissional? Nossa, Israel, que pergunta maravilhosa. Porque a gente estava falando disso no elevador, quando a gente estava voltando aqui. Da Andressa, na perspectiva da IA,
Vocês acham que daqui a alguns anos a educação na saúde será prejudicada por profissionais se tornarem independentes dela? Muito bem, são essas as perguntas. Vou ficar disponível para papear com vocês. Depois, talvez, eu não sei se a gente depois consegue colocar o que a gente conversar no resumo do vídeo quando for ficar publicado na internet, enfim, mas a gente dá um jeito de levar essas respostas aí mais para frente. Mas, por enquanto, eu queria super agradecer a presença de vocês, a participação de vocês. Eu realmente estou feliz e orgulhosa de ver que essa sala estava cheia, ainda está, acho que com todo mundo que foi para as outras salas, ainda tem bastante gente, porque isso é sinal de que a gente começa a olhar para uma coisa que é tão importante para chegar lá no paciente, que ele tenha o melhor tratamento e melhores chances de uma vida com qualidade. Então, muito obrigada a vocês, obrigada aos meus convidados maravilhosos aqui. Quero ir para Fortaleza, bora! Obrigada, Manu, obrigada, Gasparini, obrigada, Lê. Então, também quero. Não é? Vamos. Eu acho que é o mínimo. Eu acho que é o mínimo. Que bom. Que bom. É que é um assunto que dá pano para manga. Então, precisa de horas.